Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, amém? Nessa noite nós continuaremos, amém, no estudo a respeito da escatologia, amém, da doutrina das últimas coisas, da doutrina das coisas que virão. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém? Agora vá para Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Vocês vão encontrar? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe deformar o nome e deformar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. E deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorar-o-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? Antes da igreja sentar, coloque a Bíblia aí no seu banco e dê uma linda salva de palmas ao Senhor, que nos deu ao tão maravilhoso. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora a igreja pode sentar. Irmãos, nós estamos continuando, amém, o nosso estudo a respeito da escatologia. No primeiro sermão, no primeiro estudo que nós demos, nós falamos a respeito dos sinais da vinda de Cristo, amém? Depois nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Depois nós falamos sobre o período da grande tribulação. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o anticristo e o falso profeta. Esses dois personagens, irmãos, que aparecerão justamente no período da grande tribulação que nós falamos na semana passada. Os irmãos estavam aqui presentes e viram tudo o que vai acontecer durante a tribulação. E hoje, a grande tribulação, aliás. E hoje nós vamos justamente falar a respeito desses dois personagens que surgirão durante o período da grande tribulação. Mas eu quero perguntar à igreja nessa noite: aonde você vai estar? No céu. Vamos dizer mais forte, com fé. Amém? Nós estaremos no céu, gozando, amém, das bodas do Cordeiro, e nós vamos falar mais algumas semanas para frente, amém? Mas aqui na terra, os irmãos sabem que acontecerá tudo aquilo que nós falamos na semana passada, inclusive o que nós vamos falar hoje. Mas, irmãos, observe, o mundo, irmãos, está entrando em colapso. É ou não é, igreja? O mundo está entrando em colapso financeiro, colapso moral, colapso espiritual. E o que quer dizer isso, pastor Ricardo? Quer dizer justamente que o mundo, meu irmão, está rumando, está sendo preparado para a vida do anticristo. Por quê? Porque, meu irmão, do jeito que está, não dá para ficar. Nós vemos, irmãos, que de fato o mundo já não pode mais
tantas pessoas quanto tem hoje. Mas como assim, pastor Ricardo, meu irmão? Se você parar para olhar de fato, existem países inteiros que estão passando fome, passando necessidade, porque a terra, meu irmão, não pode produzir tantos alimentos quanto sejam necessários para a humanidade. E o que deveria ser feito, meu irmão, era de fato um governo dividir a renda por igual para todos os países do mundo, para que o mundo, digamos assim, os países pudessem subsistir. Mas eu pergunto para a igreja, qual governo que vai querer fazer isso? Será, meu irmão, que os Estados Unidos vai querer tirar do seu tesouro grande soma de dinheiro para ajudar países pobres sem querer nada em troca? Não, meu irmão. Isso não vai acontecer porque as pessoas são egoístas. Também, meu irmão, nós vemos o colapso espiritual, digamos assim, do mundo, porque as pessoas, nós irmãos, estão batendo nas portas da religião, procurando de fato alguma coisa que possa trazer alívio. As pessoas estão lotando hoje os templos das religiões, seja católica, espírita, testemunho de Jeová, mormon, estão cheios, meu irmão, porque as pessoas estão procurando algum alívio para a sua alma. Mas eu digo para os irmãos que eles não vão encontrar. Por quê, meu irmão? Porque nesses lugares não há a alegria, o amor e a paz que nós sentimos, como estamos sentindo esta noite. Amém? Mas também, meu irmão, o mundo está entrando em um colapso moral. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje na TV eu vi um homem de 36 anos de idade que começou a namorar com uma menina de 13 anos, passou 3 anos namorando com essa menina, a levou para casa para morar com ele, simplesmente deu uma surra, matou, enterrou, colocou cimento por cima e foi pescar. Quem viu isso na TV hoje? Amém? Só isso uma vida, graças a Deus. Então, os irmãos estão livres dessa terrível notícia. Mas aconteceu, irmão, passou lá no Brasil, gente. Quer dizer, meu irmão, o mundo está no colapso moral. O camarada matou a sua esposa e foi pescar, meu irmão, como se nada tivesse acontecido. Mas, pastor Ricardo, o que é que isso tudo tem a ver com o estudo dessa noite? Eu quero dizer para os irmãos que o mundo está sendo preparado para o anticristo. Está se cumprindo o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, quando ele disse assim: a terra cambaleia como um bêbado. Você pode repetir isso? A terra cambaleia como um bêbado. Vamos lá, só foi a irmã da paz. Vamos lá, a terra cambaleia como um bêbado. Amém? Isso tudo está acontecendo, mas como, pastor Ricardo? Isso tudo está acontecendo como preparação para a vinda do anticristo. Eu quero perguntar a você, o que é que você faria, meu irmão, diante desse quadro que eu acabei de dizer para os irmãos? Que se de repente chegasse uma pessoa, um político muito carismático, uma pessoa de fato do bem, que chegasse e trouxesse a divisão de rendas de fato para todo mundo? Ou seja, os países pobres iam receber rendas igual aos países ricos. Se essa pessoa surgisse, será que você não pensaria que essa pessoa não seria enviada de Deus? Sim ou não, irmão? Ficou todo mundo com medo de responder, né? Mas se fosse, se nós não conhecêssemos as Escrituras, nós diríamos que essa pessoa foi enviada por Deus, porque ela vai trazer uma paz para esse mundo. E de repente, meu irmão, se essa pessoa começasse a conciliar a paz nos países que estão em guerra, tipo, se ele trouxesse a paz lá na Palestina, entre Israel e os palestinos, se essa pessoa trouxesse a paz, o que você pensaria? Será que você não pensaria que essa pessoa seria um enviado de Deus, meu irmão? Será assim ou não, meu irmão? Olha, todos os dias que nós ligamos a televisão, você vê algum evento que aconteceu lá em Israel. Não é, irmão? Uma bomba que estourou, alguém que matou alguém, uma guerrilha que aconteceu, porque lá, meu irmão, é de fato um lugar onde será colocado de fato o trono de Deus no período do milênio, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, e o diabo quer destruir aquele lugar. Mas se essa pessoa chegar, meu irmão, e trouxer a paz para esse lugar, será que toda essa terra não vai reconhecer, não vai dizer que esse camarada, essa pessoa que vai surgir, é o enviado de Deus humano? E se de repente, meu irmão, essa pessoa chegar e acabar com as drogas? Porque se de repente essa pessoa chegar, meu irmão, e fizer um sistema monetário que não precise mais do dinheiro, e sim seja apenas um dinheiro eletrônico, eu vou pedir para que alguém tire esse aviãozinho da mão
de Eduardo, por favor. Amém? Por favor, pelo não está jogando na igreja. Então, meu irmão, se o dinheiro for um dinheiro eletrônico, e agora as pessoas não possam sair para comprar drogas, então as drogas vão se acabar. Será que essa pessoa é enviada de Deus, sim ou não? E aí, meu irmão, de repente, se essa pessoa chegar e disser assim, olha, todas as religiões conduzem a Deus, não importa qual seja a religião, porque você é um pequeno Deus. E de repente as pessoas começam a olhar para dentro e se dizem, puxa vida, eu sou um pequeno Deus. E aí as religiões todas se reunissem numa única religião. Será, meu irmão, que você pensaria sim ou não que essa pessoa é enviada de Deus? Meu irmão, se nós formos sinceros, se nós não conhecêssemos essa escritura que nós temos aí nas nossas mãos, nós pensaríamos que essa pessoa fosse enviada de Deus, porque uma pessoa surgirá para trazer a paz para este mundo. Ele vai trazer uma paz, meu irmão, financeira, ele vai trazer uma paz moral, ele vai trazer uma paz ética, e ainda por cima, meu irmão, ele vai trazer uma paz religiosa. E eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que essa pessoa que surgirá, todos pensarão que essa pessoa é enviada de Deus, mas a Bíblia o classifica como um anticristo. Você pode dizer, anticristo? Essa pessoa será, meu irmão, o anticristo. E na verdade, meu irmão, abaixo do seu governo serão 3 pilares. Ou seja, meu irmão, uma única religião, uma única moeda e um governo mundial. Ele será, meu irmão, um político de fato muito carismático, como a Bíblia diz, meu irmão, que ele de fato vai falar de uma maneira eloquente, ou seja, ele será um político muito famoso, um político realmente muito carismático, que vai trazer a paz para este mundo. E a Bíblia diz, meu irmão, que com certeza o mundo não terá mais fronteiras. Nós já estamos claramente gozando isso, meu irmão, quando se fala de aldeia global, quando a gente fala de globalização, porque hoje todos aqui podem comprar um celular como esse, no valor de R$120 vindo da China, e não paga um centavo de frete. Por quê, meu irmão? Porque hoje, né, o meu celular é pirata, dá para ver que nem marca tem, foi feito na China. Amém, meu irmão? Comprando por R$120. Um valor, meu irmão, que hoje você não compra um celular original, mas você compra um celular da China sem pagar um centavo de frete. Por quê, meu irmão? Porque a internet permite isso, porque o mundo já não tem fronteiras. E quando esse homem chegar, meu irmão, o mundo de fato não vai ter mais fronteiras, vai ter uma moeda só. Então, o dinheiro que você tramita aqui vai também tramitar lá no Japão. O mundo não vai ter mais fronteiras, ou seja, uma coisa que custa R$1 aqui vai custar R$1 no Japão. Esse homem, meu irmão, ele vai trazer essa paz. Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6. E veja o que é que a Bíblia diz. A Bíblia fala, meu irmão, de 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem já leu esse texto? A partir do Apocalipse capítulo 6. Fala de 4 cavaleiros. Cada um deles tem uma cor. O cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho e o cavalo preto. Agora observe, meu irmão, o que é que está escrito aqui a respeito do primeiro cavaleiro. Apocalipse capítulo 6, a partir do primeiro versículo, que diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Meu irmão, à primeira vista, se você ler esse texto, você vai pensar que esse cavalo branco, esse cavaleiro sentado nesse cavalo branco é Jesus Cristo. Mas não é, meu irmão. É justamente, de fato, o anticristo. A Bíblia diz que ele saiu vencendo e para vencer. E ele recebeu a coroa. Por quê, meu irmão? Porque, de fato, as nações vão depositar nele toda a confiança e vão entregar para ele, meu irmão, o seu governo. E a Bíblia diz, meu irmão, que este homem, ele será uma
e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Meu irmão, aqui na terra as pessoas vão pensar que este homem, ele será um enviado de Deus, mas esta é a verdadeira visão no reino espiritual deste homem. A Bíblia diz que ele é, meu irmão, de fato, uma besta. E quando fala de besta, não está falando, como nós costumamos dizer, dizendo que ele é abestalhado, ou otário, ou babaca, não, meu irmão, mas que ele é um demônio terrível. A Bíblia diz, meu irmão, que de fato ele é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. E a Bíblia diz que todo o seu poder será dado pelo dragão, ou seja, pelo diabo. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que aqui na terra, enquanto a igreja estará lá no céu, gozando, desfrutando das bordas do Cordeiro, aqui na terra o poder do diabo vai estar liberado sobre o anticristo para fazer todas essas coisas. Vai haver uma paz moral, vai haver uma paz econômica, vai haver uma paz ética e religiosa, mas uma coisa não vai haver, meu irmão, a paz espiritual, porque o Espírito Santo vai sair desta terra, porque a igreja não estará mais nesse lugar, estará no céu, e o Espírito Santo vai falar conosco. Meu irmão, e a Bíblia diz que esta besta, este homem, surgiu do mar, e no Apocalipse, em alguns momentos, quando se fala de mar, está falando de nações. Ou seja, quem vai eleger o anticristo é justamente a democracia, esse sistema de governo que nós desfrutamos. Mas como assim, pastor Ricardo? Ou seja, meu irmão, nós vivemos uma democracia. Nós, na eleição passada, colocamos uma mulher no poder aqui no Brasil, uma mulher chamada Dilma Rousseff. Muitas pessoas aqui votaram nela, não é isso? Eu não vou dizer que votei nela para que os irmãos não fiquem chateados comigo, mas muitas pessoas votaram nela. Foi a democracia que botou aquela mulher lá. Teoricamente, meu irmão, foi o desejo do povo. E a Bíblia diz que essa besta surgiu do mar. Ou seja, os próprios países da terra vão eleger esse homem como governador mundial. Ou seja, meu irmão, ele governará o mundo todo. Porque no versículo 7 desse capítulo que nós estamos lendo, diz que de fato todas as nações, tribos, línguas e povos deram ao anticristo todo o seu poder e a sua autoridade. Ou seja, meu irmão, será um governador mundial. Ou seja, meu irmão, esse homem, além de ele promulgar lá de onde ele estiver, ele vai de fato fazer com que essa lei seja para o mundo todo. O mundo não terá mais fronteiras. E a Bíblia diz, meu irmão, que ele será uma pessoa extremamente eloquente. Ou seja, as palavras que ele dirá, de fato, vai envolver as pessoas. E a Bíblia diz no versículo 5 que ele falará arrogantemente. Ou seja, meu irmão, dá para entender que ele vai começar a dizer às pessoas: olha, vocês são pequenos deuses. Eu não sei se os irmãos já viram, através da televisão, algumas novelas e alguns filmes falando que os homens têm capacidades sensoriais e capacidades mentais que nunca foram usadas. Ou seja, isso já está sendo implantado justamente pelo anticristo, porque as pessoas vão acreditar que são pequenos deuses, porque esse homem, ele falará arrogantemente. E no texto que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o primeiro texto que nós lemos, a Bíblia diz, irmãos, que esse homem, ele se sentará lá no templo de Deus, falando ser Deus, querendo ser Deus e se opondo a tudo que é culto a Deus. Ou seja, vai chegar um momento em que ele próprio vai dizer: olha, eu sou Deus. E as pessoas vão acreditar. Mas, pastor Ricardo, como é que as pessoas vão acreditar que esse homem, ele é Deus? Um pouco mais à frente, eu vou dizer aos irmãos que vai acontecer algo, que todo mundo vai acreditar que esse homem de fato é Deus por causa de uma única coisa. Mas a Bíblia ainda diz, meu irmão, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, os irmãos não precisam abrir, mas a Bíblia diz que esse homem ele fará um pacto com Israel. Meu irmão, quem aqui já viu alguma foto lá
de Jerusalém? Quem já viu alguma foto? Se você ver assim, lá no meio de Jerusalém, existe uma abóbada, não é isso? Como se fosse um castelo e uma abóbada redonda. Aquela abóbada, meu irmão, é a maior mesquita do mundo. Os irmãos sabem que a mesquita é a igreja muçulmana. Lá, os muçulmanos acham que Maomé foi arrebatado ao céu. E ali, meu irmão, depois que os muçulmanos invadiram Jerusalém e tomaram Jerusalém, eles implantaram aquela mesquita lá onde era o templo de Salomão. Ou seja, o templo de Salomão foi destruído e lá foi erigido aquela mesquita. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que esse homem vai trazer uma paz tal que os próprios muçulmanos vão derrubar aquelas mesquitas e o povo de Israel vai de novo ajuntar o templo de Salomão. Você já imaginou, meu irmão? Vai ter uma paz tal entre os muçulmanos e os israelitas que eles mesmos vão destruir aquela abóbada onde eles dizem que Maomé foi arrebatado ao céu e vão permitir que Israel levante ali, meu irmão, o templo de Salomão. Todo mundo vai pensar que esse homem é enviado de Deus por causa disso. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que esse homem, ele vai perseguir os santos. Versículo 7 do capítulo 13, diz assim: foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, meu irmão, aqueles crentes que não subirão no arrebatamento, aqueles crentes que vão ficar, aquelas pessoas que conhecem essa profecia, mas não receberam a Jesus como seu Salvador, elas vão saber que essa pessoa é o anticristo e não vão adorar a ele, não vão receber também a sua marca. E a Bíblia diz que eles serão perseguidos e torturados, como nós falamos na semana passada, serão degolados, porque o anticristo perseguirá esses homens. Meu irmão, é por isso que eu digo: siga o seu caminho em santidade e fidelidade a Deus, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, você seja arrebatado no primeiro arrebatamento. Amém, irmão? Amém. Então siga o seu caminho, porque quem ficar vai sofrer. E a Bíblia diz mais uma coisa sobre essa pessoa, meu irmão. Quem aqui já viu falar da PL 122, aquela lei sobre a homofobia? Quem já viu? Acho que todos nós já ouviram. Isso é uma preparação para o anticristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque, se os irmãos perceberem, em todos os lugares do mundo, os homossexuais estão querendo ser pessoas de primeira linha, ou seja, estão querendo ser melhores do que os heterossexuais. Por quê? Lá em Daniel capítulo 11, versículo 37, diz, meu irmão, que o anticristo não vai ter desejo por mulheres, ou seja, ele vai ser homossexual. E é por isso, meu irmão, que o homossexualismo hoje está assumindo essa proporção, porque o próprio anticristo vai ser homossexual. E aí, meu irmão, as pessoas que são homossexuais vão correr livres por aí nessa terra e vão dizer que eles mesmos são Deus. Mas eu quero perguntar para os irmãos, por que, meu irmão, as pessoas, mesmo talvez sabendo dessa profecia, vão adorar a besta? A Bíblia diz, meu irmão, que ele será ferido de morte, mas ele ressuscitará. Eu não sei, meu irmão, se de fato ele vai morrer, ou ele vai fingir que vai morrer e vai fingir a sua ressurreição. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que ele será ferido de morte, como nós lemos no capítulo 13. Ele será ferido de morte e ele vai ressuscitar. E a Bíblia diz, meu irmão, que todas as pessoas, por causa do poder de Satanás, que fará com que esse homem ressuscitará, as pessoas pensarão que ele é o próprio Deus, porque ressuscitou. Então, por isso, meu irmão, que ele será considerado como Deus e as pessoas vão adorá-lo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Vou dizer o que eu disse na semana passada. Existem dois tipos de pessoas dentro da igreja: pessoas que vão subir no arrebatamento e pessoas que vão ficar. Dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, porque eu sei de uma coisa: eu vou subir. Amém? Estou confiante em Deus, crendo e fazendo por onde eu vou subir. Mas não tem ninguém nessa face da terra que saiba se outra pessoa vai subir ou não, porque de fato só a pessoa com Deus sabe se vai subir ou não. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: faça por onde subir no arrebatamento da igreja, porque aqueles que ficarão, meu irmão, vão sofrer. As pessoas vão adorar o anticristo, e todos aqueles que ficarão, meu irmão, não terão coragem de adorar a esse demônio e não vão querer receber o sinal
da besta, e todos eles serão perseguidos. Por isso que eu digo, meu irmão, faça por onde ser arrebatado no primeiro arrebatamento. Mas eu quero nessa noite uma salva de palmas daqueles que subirão e vão desfrutar de fato das bênçãos do Senhor. Todas as pessoas vão ver essas maravilhas do anticristo. A Bíblia diz que elas adorarão ao dragão por causa da autoridade que entregaram ao anticristo. Mas, meu irmão, no meio disso tudo, amém, vai surgir um outro personagem que a Bíblia fala, o chama de falso profeta. Apocalipse capítulo 13, eu quero ler do versículo 11 ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que ele foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, porque para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Meu irmão, no meio disso tudo, assim como o anticristo assumiu o poder, outro homem também surgirá, que a Bíblia diz que no reino espiritual ele também é uma besta, ele também é um demônio, ele também é um ser espiritual do mal. Ele surgirá e a Bíblia diz que ele terá a aparência de cordeiro, mas falará como dragão. Ou seja, meu irmão, ele vai ser um religioso muito bonzinho, mas de fato quem estará por trás dele será o demônio. E a Bíblia diz, meu irmão, que ele terá um poder tal, o poder do diabo, que até fogo do céu ele fará chover. Meu irmão, eu não sei se os irmãos já ouviram falar de um homem que na década de 60 ele fez chover fogo do céu. É um homem chamado de William Branham. Se os irmãos estiverem andando ali por Jaguaribe, existe uma igreja muito grande lá, com o nome assim, um tabernáculo. Aquela igreja foi fundada por esse homem, William Branham. Na década de 60, ele fez chover fogo do céu. Por quê, meu irmão? Porque o mundo está sendo preparado também para o falso profeta. E esse falso profeta, meu irmão, ele fará grandes sinais. Ou seja, ele fará grandes milagres. E a Bíblia diz, meu irmão, que ele vai fazer uma imagem do anticristo. E ele vai ser dado a ele um poder tal, que vai fazer a imagem do anticristo falar. Há muitos anos atrás, quando nós começamos a estudar a respeito disso, a gente pensava que seria um computador que ia falar. Mas hoje, meu irmão, a gente vê computador falando até sem querer, não é verdade, meu irmão? Hoje, se você passar numa catraca de ônibus, eu fico com medo que a catraca diga: ei, volta, está faltando 10 centavos, porque a tecnologia está muito grande. Então, de fato, meu irmão, não será um computador, mas será um poder espiritual que fará com que uma imagem de fato fale. Agora eu quero perguntar a você: quem já viu aqui alguém dizer, na televisão, que viu uma imagem, seja de Maria, ou seja de um santo, chorar sangue? Quem já viu aqui? E quantas pessoas fazem romaria a essa imagem, na verdade, irmão? E às vezes, meu irmão, Deus é tão misericordioso, cura essas pessoas, e as pessoas vão lá e dizem assim: não, foi essa imagem que me curou. Meu irmão, nós passamos uma semana lá em Juarez, há muitos anos atrás, evangelizando, e entramos numa casa, irmão, que tinha santos em todos os lugares da casa. Não tinha um lugar da parede que não houvesse um santo, o mesmo santo, que eu não me lembro mais nem quem era, o mesmo santo. E quando a gente evangelizou com muita educação, falamos, não referimos naquele santo, o próprio camarada disse: está vendo esse santo aqui, disse o nome dele, que eu não me lembro mais, disse: olha, ele curou a minha filha. Por isso que em cada canto dessa casa existe uma imagem desse santo. Veja só, meu irmão, uma imagem de barro, me perdoe se tem alguém aqui, não, com certeza não tem, alguém que adora imagem de barro, mas é uma imagem de barro, meu irmão, que não fala, não vê, não ouve, não é isso, as pessoas adoram. Mas imagine se essa imagem falar. Imagine se de repente, meu irmão, a pessoa lá estiver prostrada diante daquela imagem, e aquela imagem diz assim: meu filho, eu vou te abençoar. Imagine como as pessoas vão imaginar naquele momento que Deus está falando
através daquela imagem. Eu imagino até pessoas dizendo assim, não, a besta falou comigo, o anticristo, ou aquele político, aquele Deus lá falou comigo através da sua imagem. A Bíblia diz, meu irmão, que o falso profeta terá um poder tal que de fato fará com que essa imagem fale. Mas as pessoas, irmãos, terão de fato, todas elas, o seu quinhão. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que todas as pessoas que adoraram a besta e a imagem da besta através do falso profeta, todas elas serão lançadas no inferno. Diga aleluia. Aleluia. Mas pastor dizer aleluia porque pessoas estão sendo lançadas no inferno. Sabe por quê, meu irmão? Porque há muitos milênios Deus está dando oportunidade a esta terra para se arrepender, a todos os seres humanos para se arrepender, mas as pessoas são obstinadas em fazer o mal. Na semana passada, meu irmão, nós falamos aqui de todas as pragas que cairão nessa terra, através do lagar, da ira de Deus, e mesmo assim as pessoas não se arrependeram, porque as pessoas são obstinadas em fazer aquilo que Deus odeia. E todas elas, a Bíblia diz, que serão lançadas num lago de chama e enxofre. Mas aí, meu irmão, talvez você esteja pensando, e o diabo vai ficar solto assim, operando. Eu quero dizer para você, nessa noite, que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Diga glória a Deus. E apesar que durante esse período de 7 anos, o falso profeta e o anticristo, eles dominarão essa terra. De fato, eles estarão fazendo o que quiserem, mas Deus é justiça. Diga glória a Deus. E abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, no versículo 20, e você vai ver qual é o final do anticristo e do falso profeta. Amém? Apocalipse capítulo 19, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Meu irmão, a Bíblia diz que hoje as pessoas morrem, amém? E as suas almas estão indo para o Hades, que ainda não é um inferno, é uma antessala para o inferno. O inferno está lacrado e fechado, esperando o julgamento de Deus, que de fato lançará lá todos os adoradores do diabo, juntamente com o anticristo, o falso profeta, e com o diabo, inclusive, e seus anjos. O inferno está lacrado, mas a Bíblia diz, meu irmão, que haverão duas pessoas que serão lançadas vivas no inferno. Serão justamente o diabo e o falso profeta. Sabe por quê, meu irmão? Porque o meu e o teu Deus é justiça. Ou seja, meu irmão, Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem. Deus inclusive deixa as pessoas fazerem aquilo que querem, mas chega um momento em que Deus cobra dessas pessoas dos seus atos. E a Bíblia diz que o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de chama e de enxofre. Mas, pastor Ricardo, quando acontecerá isso? Isso acontecerá, meu irmão, quando Jesus voltar. A segunda etapa da segunda vinda, que eu falei no primeiro estudo que nós fizemos, a segunda etapa da segunda vinda. A Bíblia diz, meu irmão, que na primeira etapa, Jesus voltará em oculto nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Ninguém verá, a não ser os santos que estarão na terra e aqueles que já morreram. Mas na segunda etapa da segunda vinda, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todo o olho verá, até aqueles que o transpassaram. Ou seja, meu irmão, a Bíblia diz que na segunda etapa da segunda vinda, Jesus voltará para que todo o olho veja. E eu quero dar uma novidade para você nessa noite, se você não sabe. Você, o santo fiel que estará com o Senhor no céu, voltará montado em cavalos brancos. Isso está em Apocalipse capítulo 19. Você voltará com o Senhor para batalhar contra o anticristo e contra os anjos aqui na terra, os anjos decaídos, e contra os exércitos que se reunirão para lutar contra o Senhor. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, meu irmão, que eu e você seremos transformados, receberemos um corpo igual ao do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando Ele voltar na segunda etapa da segunda vida, eu e
você voltaremos juntamente com Ele para guerrear aqui na terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual será a sua posição? Mas como assim, pastor Ricardo? Qual será a minha posição? Sim, meu irmão. Porque aqui na terra ficarão os crentes nominais. Aqueles crentes que apenas se dizem cristãos, mas não são. Ficarão aqui na terra. Mas a Bíblia diz que também haverá uma segunda classe de crentes que subirão e desfrutarão das bodas do Cordeiro e voltarão com o Senhor na glória. Eu quero perguntar a você, existem três classes de pessoas: os que ficarão, os crentes que ficarão, os crentes que subirão e aqueles que receberão a imagem da besta, que não estão nem aí e que adorarão o diabo. Qual é a sua posição, meu irmão? Qual é a sua posição? Você estará com o Senhor nos ares? Você ficará aqui na terra para sofrer a ira de Deus, ou você receberá a marca da besta e adorará ao diabo? Mas, pastor Ricardo, que pergunta descabida é essa? Sabe por que eu estou perguntando isso, meu irmão? Porque a sua decisão de subir com o Senhor é hoje, não vai ser quando Ele voltar. A sua decisão é hoje, de servir a Ele fielmente. E a Bíblia diz que todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo. Ou seja, meu irmão, o céu não é sucata para receber lá qualquer tipo de lixo, não, meu irmão. Lá no céu subirão os santos, lá no céu subirão aqueles que têm lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. E é nessa noite, meu irmão, quero dizer para você que a sua posição de estar com o Senhor lá nas bodas do Cordeiro, de estar aqui na terra e sofrer a ira do Cordeiro, essa posição, meu irmão, é decidida hoje. Diga glória a Deus. Sabe por que, meu amado e minha amada? Porque é hoje que você decide servir a Deus ou não. Talvez até hoje você tenha brincado, até hoje você tenha levado a sua vida cristã como nada, como brincadeira, né? Está na igreja, está no mundo, está na igreja, está no mundo. 10 dias crente, 20 dias no mundo, 20 dias crente, 10 dias no mundo. Talvez a sua vida tenha sido assim até hoje, mas a sua decisão hoje de servir a Deus fielmente te levará para o céu. E a Bíblia diz, meu irmão, que quando você subir o primeiro evento que acontecerá será o tribunal de Cristo, quando eu e você receberemos um galardão, uma coroa maravilhosa que Deus dará pela sua decisão que você fez hoje de obedecer a Deus. Nessa noite eu pergunto novamente para você, qual vai ser a sua posição? Vai continuar brincando? Vai continuar sendo aquele que está no mundo e está na igreja? Vai continuar querendo ficar em cima do muro? Ou de fato vai querer servir a Deus fielmente? Meu irmão, como eu disse no primeiro estudo de escatologia, a escatologia, meu irmão, não é para amedrontar ninguém. A escatologia, meu irmão, não é para assustar as pessoas, mas é para consolar aqueles que são fiéis. E nessa noite, meu irmão, esteja consolado você que de fato ama o Senhor e quer viver uma vida em santidade, realmente que de fato glorifica a Deus. Mas, pastor Ricardo, eu sou pecador, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, meu irmão, que aquele que diz que não tem pecado está querendo fazer Deus de mentiroso, ou seja, já está mentindo, meu irmão. Todos nós somos pecadores, mas a Bíblia diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Porém, se pecar, temos um advogado fiel junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos limpa de toda injustiça. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos, somos pecadores que não queremos fazer mais a vontade do mundo e da carne, nós somos pecadores que queremos fazer a vontade de Deus. Pecamos, meu irmão, todos os dias e todos os momentos, mas pedimos perdão a Deus e não queremos mais fazer a vontade do mundo e queremos prosseguir em direção ao alvo. Aí eu pergunto novamente para você nessa noite, qual vai ser a sua posição, meu irmão? Vai continuar sendo um crente, como eu posso dizer, de meia tigela, ou vai ser um crente total? Vai ser um crente realmente que sirva a Deus? É uma decisão, meu irmão, que você não precisa chegar para mim e dizer: pastor, a partir de hoje eu decido servir a Deus. Não, meu irmão, você não precisa dizer isso a mim. Diga ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, diga no seu coração: Senhor, eu quero servir a Ti fielmente, eu abandono esse mundo para viver fielmente a Ti. Nós cantamos essa noite com valor, sem temor, por Cristo
irmão. Tome a sua cruz. Não é isso que diz a Bíblia? Toma a sua cruz. Morra a cada dia para poder viver para Deus. Meu irmão, cruz é sinal de morte. Então morra para esse mundo, para de fato viver para Deus. Nessa noite, nós falamos a respeito de dois personagens que surgirão no momento da grande tribulação, o anticristo e o falso profeta. E nós dizemos, irmãos, nessa noite, que o anticristo perseguirá aqueles crentes que ficarão, e que o falso profeta, meu irmão, dará poder à imagem da besta, para que a imagem da besta fale e diga que todos aqueles que não adoram ao anticristo sejam mortos. E eu quero dizer a você nessa noite, sinta-se de fato consolado, porque eu e você, a congregação de Mangabeira, estaremos lá no céu, enquanto as pessoas estarão de fato fazendo tudo isso aqui na terra. Então, meu irmão, sirva a Deus com fidelidade, siga esse seu caminho, amém, meu irmão? Prossiga para o alvo, porque de fato você tem um céu como herança. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor.